Olá, segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de português, hoje dia 26, quinta-feira, e vamos aí dar uma prosseguida na nossa apostila, né? Na terça-feira aí nós já temos a nossa prova, continuem estudando, mas aí vamos prosseguir com as nossas atividades para a gente não perder tempo, né? Vamos falar sobre as letras e as estruturas silábicas, né? E as atividades são lá da página 75 a 79. Vamos lá dar uma olhada? Aqui estamos então, pessoal, já com a nossa página 75, né? Vamos ler com bastante atenção aí, acompanhar com o dedinho a leitura da Pro. Você já aprendeu que as palavras da língua portuguesa são formadas por consoantes e vogais. As letras se combinam e formam sílabas de diferentes estruturas. Vamos continuar a refletir sobre isso? Número 1. Observe novamente o poema visual Bicicleta, prestando atenção às palavras que compõem. Depois responda as questões. Lembrando aí, segundo ano, que poema visual é matéria aí da nossa prova, né, galera? Então, olha aí, os poemas que têm formatos aí, que as letras formam, contornam o tema do poema, né? No caso aí, só o formato do desenho já nos entrega que se trata de um desenho sobre uma bicicleta. Lembrando também que não existe aí uma ordem específica para que a gente possa ler, né, os poemas. Olha aí, roda que roda que roda que roda. Energia enquanto pedalo, coração almeja liberdade, umbigo delirante, vontade circulante. Mente percorro assim a cidade. Roda que roda que roda. Já lemos esse nosso poema, né? Esse nosso poema visual. Prosseguindo então, já observamos as palavras do nosso poema visual e temos ali a primeira pergunta, olha lá. Sublinhe as vogais, olha lá. E circule as consoantes das palavras do quadro. Então, vou sublinhar, passar um risquinho aí nas consoantes, aliás, passar um risquinho aí nas vogais e circular as consoantes. Muito fácil. Vogais A, E, I, O, U, né? E consoantes, todas as outras letras fora o A, E, I, O. Já sabemos bastante. Então, circulando as consoantes e grifando as vogais, beleza? Continuando aqui, então, lá para nossa página 76, nosso exercício número 2 é o seguinte: separe as sílabas das palavras do item anterior. Então, eu vou pegar a palavra pedalo, energia, circulante, cidade, almejo e roda e vou separá-las aqui. Lembrando que, né, pessoal, toda palavrinha que eu vou separar, eu separo pela quantidade de sons. Lembram? Já trabalhamos separação silábica. E sempre tem que ter aí um hífen, não é? Então, se eu for separar P, da, lo, sempre com o hífen aí para separar as palavrinhas, tá bom? Na letra C, temos aqui, então, nosso próximo exercício aí. Olha lá. Escreva as palavras do item anterior que apresentam sílabas formadas pela seguinte estrutura. Tem que ter uma consoante primeiro, depois da consoante tem que ter uma vogal e em seguida outra consoante. Quais dessas palavras que nós vimos aqui nesse quadro, ó, separamos aqui na letra A? Qual dessas palavras aí tem começa com uma consoante ou tem uma consoante no meio, que logo em seguida tem uma vogal e logo depois tem outra consoante? Procurem lá, pode ser no começo, no meio ou no fim da palavra essa sequência, tá bom? Letra D. Qual dessas palavras apresenta sílabas formadas somente por vogal? Aqui nós não separamos as palavras em sílabas.
olha as sílabas lá, os conjuntinhos de sons, e vê quais delas são formadas, tem sílabas aí formadas apenas por vogal. Aí você coloca os nominhos das palavras aí para mim, da palavra aí para mim, tá bom? Como você já deve saber, as vogais podem ser representadas pelas seguintes letras: A, E, I, O e U. Lembre-se de que em palavras da língua portuguesa não se formam sílabas sem ao menos uma vogal. Toda sílaba tem que ter aí uma vogal, tá bom? Nem que ela esteja sozinha, mas tem que ter uma vogal. Toda sílaba só é formada por vogais, não esqueçam. Compreendendo estruturas silábicas, número 2. Localize no poema visual as palavras que apresentam sílabas formadas por consoante, mais vogal, mais consoante. Depois, selecione uma dessas palavras e escreva uma frase com ela relacionada ao trânsito. Então, eu tenho duas regras aqui nessa lição. Primeiro, escolher uma palavra que no começo, no meio ou no final dela tem a seguinte sequência: uma consoante, uma vogal e depois outra consoante, tá? E depois que eu achar essa palavra que tem essa característica, eu vou ter que fazer uma frase, né? Que tenha a ver com as leis do trânsito, não é qualquer frase, hein? Então, olha lá. Aqui eu vou colocar minha frase escolhida. Aqui embaixo eu vou separar a minha palavra. Vou colocar, e tem que ser uma palavra do meu poema lá em cima, tá bom? Não pode ser qualquer palavra, eu tenho que escolher uma que esteja escrita lá. Vou pôr a minha palavra aqui, vou separar essa palavra e depois eu vou escrever a frase. Vamos pôr um exemplo aqui. Se eu decidir escolher a palavra energia, eu vou ter que pensar no seguinte: energia. Depois eu vou separar a minha palavrinha aqui embaixo. Separo por sons. Vamos escrever aqui. Energia. Separei aí a minha palavra. Nessa palavra, eu tenho uma consoante? Sim. Depois eu tenho uma vogal? Sim. E depois eu tenho outra consoante? Sim. Então, essa palavrinha que eu escolhi está dentro do critério que aqui está pedindo. Primeiro, tem que ser uma palavra do texto da bicicleta. Segundo, uma dessas sílabas tem que estar aí com uma consoante, vogal e depois uma consoante. E por último, eu vou ter que escrever aí uma frase relacionada ao trânsito. Então, eu vou poder escrever assim: os motoristas, relacionada ao trânsito. Os motoristas gastam muita energia no trânsito. Então, olha lá, escrevi uma palavrinha aí que tenha uma frase aí, né? Que tem relação com o trânsito, tá bom? Não posso esquecer que para eu escrever aqui, tenho que obedecer todos esses itens. Mas não existe só essa palavra lá, né? Vamos fazer uma diferente da Procreate, por favor. Não existe só essa palavrinha lá no nosso poema visual da bicicleta. Procurem outras diferentes aí. Na hora do Meet eu vou querer ver quem escolheu palavrinhas diferentes. Na número 3, observe a palavra a seguir. Ela é formada por duas sílabas. Roda. Abro minha boca 2 vezes para falar. Forme novas palavras nos espaços adequados. Siga o modelo. Então, olha lá. Roda. Com Ró, eu colocando outras sílabas, eu consigo escrever rodo, rolo.
E com a sílaba da, eu consigo escrever outras palavras. Dado, dama. Então, é o que você vai fazer aqui. Escrever outras palavras com ró e escrever outras palavras com a sílaba da. Não tem problema se essas palavras aí forem no início, no meio ou no final, tá? Pode ser em qualquer parte da sílaba, tá bom? Da palavra, aliás. Agora, reescreva as palavras da atividade anterior em letra cursiva. Lembrando que todas as atividades em relação à letra cursiva só vai fazer cursiva quem já faz, tá? Os que ainda não fazem, escrevam de letra bastão normalmente, tudo bem? Não é obrigado a fazer cursiva aqui para quem ainda não usa. Ano que vem nós vamos treinar melhor a cursiva. Número 4. No diagrama a seguir, encontre 8 palavras retiradas dos textos lidos. As imagens podem ajudar, então vamos achar essas imagens aqui, o nome dessas imagens no nosso diagrama aqui embaixo. Muito tranquilo, né? Número 5. Registre abaixo cada uma das palavras que você encontrou na atividade anterior, separando as sílabas. Então, todas essas palavras que você encontrar aqui, ó, os nomes dessas fotos, você vai escrever aqui na número 5, separando aí as sílabas, tá bom? Você encontrou lá coração, então você vai separar para mim, tá bom? Número 6. Já pode escrever aqui na número 5, aliás, vocês já podem escrever aqui na número 5 ela separada, não precisa escrever ela inteira e depois separar. Já vai separando direto, tá bom? Número 6. Agora faça o que se pede nas palavras da atividade anterior. Nas palavras que eu separei aqui na número 5. Pinte de vermelho as sílabas formadas por consoante e vogal. Toda sílaba que tiver uma consoante e depois uma vogal, você vai pintar de vermelho. Pinte de azul as sílabas formadas por uma consoante, uma vogal e mais uma consoante. Então, todas as sílabas que tiverem primeiro uma consoante, depois uma vogal e depois outra consoante, você vai pintar de azul. E de rosa, as sílabas formadas por consoante, consoante e vogal, tá bom? Então, procurem as palavras lá em cima e vamos aí pintar adequadamente, viu? Prestando atenção nas sílabas, tá? Que tem vogais e consoantes. Prosseguindo aqui, ó, você já sabe que as sílabas das palavras apresentam diferentes estruturas. Nos textos presentes neste capítulo, você encontrou palavras que tinham sílabas formadas pelas seguintes estruturas: apenas vogal, na primeira e na última sílaba são formadas apenas por vogal, como energia. Consoante mais vogal, todas as sílabas são formadas por consoantes seguidas de vogal. Careta, careta, todas as sílabas têm uma vogal. Vogal mais consoante, primeira sílaba é formada por vogal mais consoante. Olha o exemplo: estrada. Consoante mais vogal mais consoante, olha lá, ó. A primeira e a última sílaba são formadas por consoante seguida de vogal, que por sua vez é seguida de consoante. Olha lá, ó. Bombeiros. O bom é consoante, vogal, depois consoante. E o ros também, consoante, vogal, depois consoante. E número 5 aí, ó, consoantes, consoante mais vogal. A sílaba em destaque é formada por consoantes seguida de consoante, que por sua vez é seguida de vogal. Então, olha lá, o clé de bicicleta, ele tem consoante C, consoante L e depois a vogal E. Então, existem aí várias estruturas para formar as sílabas, né? Podem ter aí só vogal e uma consoante e uma vogal, duas consoantes e uma vogal. Todas essas aí que nós acabamos de ler, tá bom? Consultem esse quadro para conseguir fazer os exercícios lá em cima com mais facilidade, tá bom?
E foi essa a nossa aula de hoje de português, tá bom? Continuem estudando para a prova. Nossa prova de português aí é semana que vem, né? Na terça-feira, dia 1º de dezembro. Continuem estudando lá para que todo mundo tire uma nota muito boa. Um beijo e até amanhã.